Pablo Marçal fez a sabatina com o Guilherme Boulos e eu já fiz um vídeo falando sobre esse episódio, tá? Mas vou dar aqui uma breve. Foi um erro medonho, foi um erro muito grande, uma vergonha, não necessitava dele ter feito isso, foi totalmente desnecessário ele ter feito essa sabatina para deixar o Guilherme Boulos falando horrores e tendo aquela conversinha de comadre, né? Muito feio, errou, pisou na bola. Bolsonaro tem razão. Eu quero te dizer aqui que Bolsonaro tem razão. Bolsonaro tem razão quando ele imaginou que os eleitores dele, os bolsonaristas, eram como verdadeiros gados que fazem tudo aquilo que ele mandar. Então, por conta disso, ele planejou colocar 2 esquerdistas no segundo turno, que era o Ricardo Nunes contra o Guilherme Boulos, e deu certo, Bolsonaro tinha razão. Ele manipulando todo, juntamente com o Tarcísio, eles manipulando o eleitorado deles para fazer com que Ricardo Nunes e Boulos chegassem no segundo turno, 2 esquerdistas. Eu tô gravando esse vídeo aqui antes da apuração, não sei nem qual foi o resultado ainda, tá? O que acontece? Toda a hipocrisia foi revelada. Eu tenho moral para chegar aqui e criticar o Pablo Marçal por ter feito essa sabatina. Por quê? Porque eu, em nenhum momento, apoiei o apoio do Bolsonaro ao Ricardo Nunes. Por quê? Porque o Ricardo Nunes é um esquerdista. Ah, mas ele é centrão, ele é centro-esquerda. Todas as agendas esquerdistas, o Ricardo Nunes aprova, como todas aquelas, eu não vou nem repetir porque eu já falei em outros vídeos, né? Todas as agendas que a esquerda prega, o Ricardo Nunes apoiou no governo dele. Mas foi esse cara que o Bolsonaro, junto com o Tarcísio, articularam para colocar no segundo turno contra o Guilherme Boulos. Ou seja, 2 esquerdistas. Então o Bolsonaro sempre teve razão. Ele sempre teve razão de virar as costas para a direita e colocar 2 esquerdistas na disputa de São Paulo, porque ele sabia que o povo ia contribuir para isso. Então ele tinha razão. Ele sempre tem razão. Ele tem razão quando, em 8 de janeiro, instigou o povo a ir para as portas dos quartéis. E agora, hoje, tem mais de 1.000 pessoas presas por causa desse episódio, porque ele colocou o povo para ir na frente. Ele mesmo falou com as suas palavras: o povo vai na frente e eu vou atrás. Ou seja, ele fez o povo de escudo para as artimanhas dele. Então ele tinha razão, o povo ia fazer isso mesmo. Então tem mais de 1.000 pessoas presas, porque o Bolsonaro sempre tem razão. Depois que isso aconteceu, o Bolsonaro foi para os Estados Unidos para não ser preso, porque o Bolsonaro tinha razão. Enquanto tem mais de 1.000 pessoas presas, e o prêmio que o Bolsonaro recebeu por conta disso foi ganhar 15 milhões no Pix dos seus eleitorados bolsonaristas. Então Bolsonaro sempre tem razão, sempre dá certo. Bolsonaro fala que ele é do centrão, então ele tem razão. Ele mesmo fala que é do centrão, mas o próprio eleitorado dele, bolsonarista, e eu votei no Bolsonaro 2 vezes, e na terceira vez, se fosse Bolsonaro contra Lula, eu ia ter que votar nele novamente, fazer o tal chamado voto útil, né? Mas até chegar lá, velho, tem muita coisa, eu não vou passar pano nem para Bolsonaro e nem para Pablo Marçal, tá? Então eu tenho moral para falar porque eu não apoiei e não apoio essa esquerdada do chamado direitista. Nós somos a direita verdadeira, se apoiando com o pessoal da esquerda, fazendo todo o sistema sujo para tentar se reeleger em 2026 como presidente, passando por cima de qualquer coisa, passando por cima da própria direita. Bolsonaro tem razão. Bolsonaro tem razão porque ele articulou tudo isso e ele sabia que o eleitorado bolsonarista ia contribuir para isso. Tanto os influencers bolsonaristas que nunca criticaram uma dessas atitudes dele, mas agora se acha no direito de criticar a sabatina do Pablo Marçal porque ele conversou com Boulos. Você se acha no direito de criticar o Pablo Marçal por ter conversado com Boulos, mas não critica o Bolsonaro por ter tirado o Ricardo Salles, que é um candidato de direita, ia ser o prefeito de São Paulo, o Ricardo Salles. Eles tiraram o Ricardo Salles para apoiar um esquerdista, não apoiaram a Marina, também que é de direita, para apoiar um esquerdista, mas você acha que você tem o direito de reclamar da sabatina do Pablo Marçal, enquanto você não reclamou nem um pio, não deu nem um pio, quando o Bolsonaro apoiou um esquerdista e apoia até agora. O que isso é? Hipocrisia. A sabatina foi um erro, mas mostrou a hipocrisia de muita gente, porque você não apontou nenhum desses erros do Bolsonaro e nem aponta.
Nem apontou, nem aponta e nem vai apontar. Mas, o Pablo Marçal conversou com o Boulos. Conversar com o Boulos não pode, mas negociar com o Ricardo Nunes, aí pode. E aí o Bolsonaro tem razão. Por quê? Porque ele disse que era uma estratégia tirar o Ricardo Salles. Ele tem razão porque ele sabia que os seus eleitorados, os bolsonaristas de plantão, aqueles que estão com o Bolsonaro até debaixo d'água, ele sabia que eles iam também comprar a ideia de que tirar o Ricardo Salles, que era um candidato de direita, para apoiar um candidato de esquerda. Então, Bolsonaro tem razão. Ele sempre tem razão. O povo sempre vai fazer aquilo que ele quer. O povo não. Os bolsonaristas que estão com ele até debaixo d'água sempre vão fazer aquilo que ele mandar. Não vão questionar uma vírgula, não vão questionar nenhuma das atitudes dele. Mas se acham no direito de reclamar do Pablo Marçal ter conversado com o Boulos, enquanto vocês nunca apoiaram o Pablo Marçal. Que interessante, né, a hipocrisia de vocês. Nunca apoiaram o Pablo Marçal, não criticaram o Bolsonaro por ter se aliado com os esquerdistas e não ter apoiado ninguém da direita, mas se acham no direito de reclamar do Pablo Marçal ter conversado com o Guilherme Boulos. Que incrível essa hipocrisia de vocês. Bolsonaro realmente tem razão. O povo é hipócrita, o povo é idólatra, o povo não questiona as atitudes dele, estão com ele, com todos os erros que ele cometer, não vão dizer nada, mas vão criticar todos aqueles que fizeram aquilo que ele mesmo está fazendo. Aliás, o que ele está fazendo ainda é pior do que o que os outros estão fazendo. Por exemplo, ele se aliar com o Ricardo Nunes é muito pior do que conversar com o Guilherme Boulos. Por quê? Porque conversa é só uma conversa. Ainda mais quando dentro dessa conversa o próprio cara disse que jamais votaria na esquerda, jamais votaria no PT, jamais votaria nele, no Guilherme Boulos. Mas você se acha no direito de reclamar porque o Pablo Marçal fez uma sabatina, ele conversou com o Guilherme Boulos, enquanto o Bolsonaro fez negociata com o Ricardo Nunes, que é um esquerdista também. Hipocrisia a gente vê por aqui, né? O Bolsonaro realmente tem razão. Bolsonaro tem razão. Os idólatras dele vão fazer tudo aquilo que ele mandar. Então qualquer esqueminha que ele fizer, vocês vão apoiar sem dizer um pio. Bolsonaro realmente tem razão. Eu tenho moral para falar aqui dos erros do Pablo Marçal, porque eu não apoio nem erro de Pablo Marçal e nem erro de Bolsonaro. Não apoio. Sempre que cometerem, sempre que eu ver um erro de alguém, de um dos dois, eu vou criticar sim, porque eu tenho moral para falar, porque eu não apoio o erro nem de um e nem de outro. Agora, você aí, que apoia todos os erros do Bolsonaro, querer criticar o erro do Pablo Marçal, que você nunca nem apoiou, é só uma hipocrisia. Então é isso, comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso. Você está indignado comigo porque eu falei do seu ídolozinho? Então comenta aqui embaixo e pode me xingar à vontade, tá? Pode falar à vontade aí, porque você é livre. Mas também se prepara para receber resposta. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!